Boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil, boa noite, Mãe Terra, boa noite, Universo, boa noite, meu amigo, minha amiga, você que aceitou estar aqui em mais um programa da Aldeia. Eu agradeço a sua presença, o seu carinho e que possamos de novo fazer um programa que nos ajude a encontrar um centro, a paz e a verdade do nosso espírito. Como hoje é segunda-feira é dia do segundo raio dourado, amor e sabedoria, faz uma coisinha que a gente sempre faz em todos os programas nossos, há mais de uma década. Feche os olhos um pouquinho, inspire bem devagar e vamos nos sintonizando a partir do nosso coração com a energia do segundo raio, o raio dourado, amor e sabedoria, com os queridos Mestre Confúcio, Arcanjo Jofé e Constância, para que eles possam dispensar um pouco da energia do raio dourado, que desça um pilar sobre cada um de nós que está em sintonia nesse momento desse programa, ou ao vivo, ou em outros momentos, escutando as gravações. E que esse raio dourado, amor e sabedoria, penetre em nosso coração e nos dê a consciência desse amor pleno, desse amor com sabedoria, para que eu possa curar a minha vida de todas as ilusões. Inspire devagar e profundamente e sinta o raio dourado te envolvendo todo o teu ser. Muito bem, minha querida, meu querido, aqui quem fala é o Irineu de Liberale, ainda sou, né? E talvez seja muito tempo, provavelmente, né? Mas quem sabe, né? Essas decisões, mesmo tendo livre-arbítrio, há um planejamento, né? Acima de tudo e todas as coisas, que tem a finalidade de colocar a ordem cósmica e um bem comum. A vida é uma experiência, nós sabemos, e falamos aqui muitas vezes, insistentemente, programa do curso desse domingo, Um Caminho Superior, nós falamos isso. No outro final de semana que teve o ritual da ayahuasca, sagrada ayahuasca, nós falamos isso. Ou seja, o tempo inteiro nós falamos na roda de cura de quinta-feira, a vida é uma experiência de Deus. Se você entende, eu procuro entender até a hora que eu esqueço. Por isso que eu continuo falando que é para mim lembrar, tá? Não pensa que eu sei, que eu lembrei, nananina, não. Eu sou uma mula sem cabeça, teimoso, arrogante, prepotente e palmeirense. Então eu estou aqui aprendendo também como qualquer um que está aqui. Mas olha, a vida é uma experiência de Deus, não é sua. Será que você entende o que é isso? A vida é uma experiência de Deus. A fonte que nós chamamos Deus, o Criador das coisas que nós chamamos Deus, fez-nos a imagem e semelhança e viu quando Ele nos fez, nós estamos em êxtase porque a gente não tinha nenhuma conquista, tinha recebido dEle aquilo que Ele aprendeu a desenvolver por Ele, nós não tínhamos desenvolvido. Nós não tínhamos nada a não ser o sopro da criação e o amor latente dEle. E a gente estava em êxtase. E Ele pensou assim, resumindo o que o próprio Mestre Jesus nos ensina. Não estava bom. Eu criei todos esses seres, esses pedaços de mim, que somos cada um de nós, para compartilhar a vida comigo, e eles não compartilham porque eles estão em êxtase. Não existe criação, e eu gosto de criação. E aí então Ele colocou um grande defeitinho em nós. Ele teve uma ideia, colocou medo. Estou repetindo isso aqui 20 vezes, já não precisa repetir. Tem sempre alguém que está escutando pela primeira vez e alguém que precisa escutar mais 30 vezes como eu. A vida é uma experiência. E o Pai colocou um elo negativo que foi o medo, porque Ele entendeu que existia o amor em latente,
a ser desenvolvido e o medo criaria um contraste. E esse contraste seria evolutivo para o aprendizado. E nós estamos aqui assim. E aí, nós estamos num planeta chamado Pachamama, Gaia, Terra, Mãe Rosa Dourada. É a mesma coisa, né? Porque Mãe Rosa Dourada, para nós da aldeia, é a Mãe Terra, que um dia se manifestou como se fosse um espírito de uma mulher, na consciência de um feminino, para mostrar da necessidade que ela tinha do nosso apoio, nós que somos xamãs e que seguimos ou procuramos seguir a consciência do povo vermelho, quanto ela precisa da nossa energia para ela curar também a sua história e tudo aquilo que nós, humanos, deixamos sobre ela com as nossas vibrações de desarmonia e desamor. Então, a gente é eu, você, mais 8 bilhões. Tudo isso aqui é a gente. Nós estamos vivendo, estamos comentando por esses dias, né? O ritual da ayahuasca da semana passada foi extremamente difícil, foi maravilhoso. O aproveitamento, mas a gente que está na estrutura para ancorar o trabalho, foi difícil. Por quê? A quantidade de coisas que tem que ser liberadas, ou vamos dizer, limpas, de cada um que faz o ritual, e de nós mesmos que estamos colando, é muito intensa, é muito grande. Então, como nós estamos conversando, principalmente com os colegas da aldeia Dourada, a vida está quase insuportável. Tensões em cima de tensões, de problemas, de preocupações, de ansiedade, de medos e tensões, em cima de medo, preocupação, ansiedade, medo. Lembra do pica-pau? Desenho do pica-pau. Vai acumulando. Eu quero que você observe uma coisa, você que tem um nível de inteligência boa e está buscando um caminho de autocura. A nossa Mãe Terra, Pachamama, bendita e sagrada, que para nós é Mãe Rosa Dourada, está subindo para a 5ª dimensão. Também ela e tudo aquilo que ela criou. O que ela criou, esse solo sagrado, todos os minerais, todos os vegetais, todos os animais e o ser humano. Eu, você, ser humano. Tudo ela está levando junto. Porque ela precisa atingir um nível de dimensão superior, porque a Mãe Terra tem que se transformar numa estrela brilhante para poder sustentar um determinado equilíbrio necessário, que eu não sei informar porquê, nesse sistema solar, nesse quadrante do universo da Via Láctea a qual nos encontramos. Então a Terra tem um papel para executar. Durante muito tempo, a Terra, como um planeta novo, a Terra sugou energia de tudo aquilo que tinha em volta. Depois a Terra virou um processo de... A Terra também é um ser vivo. O espírito de Gaia está, né? Espírito de Gaia, chama espírito de Gaia. Ô Mãe Rosa Dourada. Durante um período depois, ela começou a doar a sua energia. Doou ao extremo da exaustão. Agora, também como eu e você e os outros 8 bilhões de seres humanos, a Mãe Terra está entrando no equilíbrio entre dar e receber. Ou vamos brincar na polaridade da consciência crística, que é a luz que acolhe a sombra e traz aqui para o centro. Então, o movimento da Mãe Terra, que está mudando, está alterando, degelamento, mudança de clima, e que a gente sabe que deverá ocorrer algumas coisas nos oceanos e talvez nas faixas litorâneas do planeta inteiro, inevitavelmente. Porque a Terra, que na explosão de 12 mil anos e pouco atrás, na Atlântida, a Terra, alguns até falam que foi um meteoro, mas não. A verdade não importa, o fato aconteceu. A Terra saiu do eixo e ela tem que voltar para o eixo. Não tem mais que haver Polo Norte e Polo Sul gelado. O clima do planeta Terra tem que ser mais agradável.
Não tem que ser com essa. O gelamento dos polos foi porque a Terra saiu do eixo e houve um grande desequilíbrio, ela teve que se adequar e agora ela está voltando para o seu esplendor. Porque ela está levando um mineral, um vegetal, um animal e um hominal como nós para a quinta dimensão. Então você vai ver as árvores se mexendo, os ventos se mexendo, né? As florestas se mexendo, os animais se modificando, e eu e você, mais 8 bilhões também. A necessidade é desenvolver o caminho da consciência crística. O caminho da consciência crística é um caminho que faz com que a gente entenda e aceite o que a vida traz. A gente acolha a nossa sombra sem julgamento, sem mágoa, sem dores, sem críticas, sem desprezo pelo lado negativo ou sombra que todos nós temos, sem exceção. E o que ocorre? Ao viver esse momento, esse projeto, essa escolha, começa a haver agora não é um burburinho. Imagine uma água quando está fervendo. Você já viu uma água fervendo? Ou leite. Vamos pegar o leite. O leite é fantástico. Ele ferve, ele sai para fora. A água não. A água fica... A água para fazer o café, né? Se você não fez, faz um cafezinho. O cafezinho é gostoso. O café do Equador é o melhor que tem, né? O leite joga para fora. A Terra está fazendo igual o leite. O leite que chegou em estado de fervura 100 graus. Ela está colocando para fora das suas entranhas para colocar a ordem cósmica naquilo que tiraram. Então ela vai vomitar nos vulcões. Isso não é um catastrofismo, não. É o equilíbrio da natureza. Se a Terra volta para o eixo, o que vai acontecer? A Terra vai mudar a sua constituição geológica. Águas vão subir, terras vão descer, águas vão subir, e assim sucessivamente. E a nova ordem está chegando. Nós estamos no meio dessa transição. Só que a Mãe Terra, que está fazendo essa alteração, trabalha a consciência da Mãe Terra, a consciência de Gaia, trabalha em sintonia com as consciências universais que dirigem a vida planetária e o nosso sistema. Sim. Não somos nós que dirigimos. Nós somos aqui inquilinos. Em que você não paga aluguel, não já pagou? E mesmo que você ache que você tem uma coisa, você acha que é tua, daqui a pouco você parte daqui e fica para quem, né? Então veja, nós que somos inquilinos, e a Mãe Terra, ela está em sintonia com os seres que coordenam o comando para um bem comum a vida aqui no planeta. A Terra subindo de ciclo, nós seres humanos mudando a estrutura do nosso DNA, saindo de carbono para filamentos cristalinos, com a ajuda do povo das estrelas, nossos irmãos queridos das naves, o chamado ET, que até outro dia os governos do mundo tentavam dizer que não existiam. Está devagarzinho soltando, porque eu acho que 1 ano até 2 anos a realidade vai vir à tona e não vai dar mais para segurar. E eles vão ter que explicar por que esconderam mais de 60, 70 anos a realidade extraterrestre de nós. Né? Tá, ok, isso é outro momento. Vamos falar do agora, o que está acontecendo. Então veja, com a mudança do nosso DNA, lembra aquela estrutura, aquela S, assim que é retorcida, que tem 12 filamentos? Estão nascendo filamentos novos, ou está nascendo uma terceira hélice, e os filamentos, que são aqueles risquinhos lá, que era de carbono, estão sendo transformados em filamentos cristalinos de cristal, para que atinja uma conexão com a consciência da luz. Porque enquanto a gente estava só em terceira dimensão, a vida poderia ser sustentada na nossa estrutura DNA por carbono. Carbono não é o suficiente para atingir uma consciência superior. Eu preciso do filamento cristalino.
que grande parte do todo, eu não sei dizer, não tenho essa informação, da humanidade já atingiu ou vai atingir. E como eu estou vivendo essa mudança do DNA, independente da mudança do DNA, que muitos seres, nós que praticamos o ritual da ayahuasca, que fazem, você vê ontem, no nosso curso, Recapturando um Caminho de Deus Superior, a gente entra em contato com o povo das estrelas, eles abrem espaço para estar com a gente, nos acolhem em suas naves, faz um monte de maracutaia no bom sentido, né? Mexendo órgãos, mexendo DNA, tirando implantes. Eles são fantásticos, esses irmãos do povo das estrelas. Eles são os responsáveis direto pela mudança do nosso DNA. Eles que têm a tecnologia, porque também foram seres extraterrestres que manipularam, não eles, esses que estão aí, foram outros, que manipularam a nossa estrutura, nos colocaram presos a determinados padrões, colocaram um mundo infinito de implantes em cada um de nós para que a gente servisse a uma consciência que não é da luz. Isso se envolveu na busca do poder e das religiões. Veja agora a religião no Brasil, que aconteceu nessa última eleição. Pastores sendo o homem da vez, ou a mulher da vez, a bola da vez, querendo ditar normas de certo e errado. Como eu disse num programa 3, 4 semanas atrás, eu assisti vários vídeos de pastores. E eu queria saber, e eu perguntei, vou ver se alguém me responde, por que o candidato que perdeu, que foi ungido por Deus pelos pastores, eu estou reproduzindo o que eu assisti, e que diria que o Espírito Santo havia confirmado que ele ganharia de novo a reeleição agora, e não ganhou. Foi obra do Satã? Satã então foi maior que Deus. Se Deus falou, mas Satã entrou e tirou de Deus, Satã, o Satanás tem mais poder que Deus? Ou será que era pastor, Deus falando, ou alguma outra coisa, que nos caminhos da espiritualidade, do xamanismo, do espiritismo, a gente entende como manipulação, como obsessão, como mistificação. Uma pergunta e uma interrogação que fica por aí. Mas voltando ao tema. Então, nesse processo de mudança, que eu, você e 8 bilhões estamos vivendo, tem dia que está insuportável. Olha, a Mãe Terra, ao mudar o ciclo para uma consciência da 5ª dimensão, ela cria dentro dela um novo fluxo de energia que nos impulsiona a subir junto com ela para uma consciência superior. Mas observe só, minha linda, meu lindo, olha como a coisa fica, às vezes um pouco esquisita, porque há uma consequência que é essa vida insuportável. O tema de hoje é a dor do antigo e do novo. Torna para muitos a vida insuportável. A dor do antigo e do novo torna para muitos a vida insuportável. Essa vida que está insuportável para muitos, conversei com algumas pessoas até para desenvolver esse tema. Então, a consequência disso tudo é que todas aquelas histórias nossas, de mais de 120, 130 mil anos que estamos aqui na Terra, vivendo múltiplas vidas. Então, cada um de nós, durante milênios, não demos atenção a muitas coisas da nossa história. Eu, você e 8 bilhões de pessoas, repito de novo, pela 1000ª vez, vamos ver se dá para entender. Eu, você e 8 bilhões de pessoas somos assassinos, prostitutos ou prostitutas, ladrões, desonestos, que mais? Mentirosos e outras coisas mais do lado negativo da sombra. Porque a experiência era essa. Você foi prostituta ou prostituto, você e eu fomos assassinos. Já fomos, sim. Essa era a experiência. Você sim. Pesquise, tá? Pesquise. Então veja só. O único que não viveu isso foi o Mestre Jesus. Porque ele não tinha um processo de karma com a Terra.
Ele só veio aqui uma única vez, nasceu aqui e seguiu em frente na sua jornada de luz. Nós temos uma história. Então veja. Então, como nós tomamos atitudes, por exemplo, eu fui um assassino. Dá um seguinte exemplo, eu fui um assassino. Matei 1 ou 5 pessoas. Eu vou nascer de novo em algum momento. E essa energia do assassino que eu emiti, prejudiquei e magoei pessoas, vai voltar para mim porque é uma energia. Não tem castigo, Deus não castiga, Deus não manda para o inferno. Não existe inferno. Isso que é chamado inferno é um estado de consciência de culpa. Não existe inferno, não existe Satanás. Não existe. Existem seres que se vestem igual para tentar assustar a humanidade. Você acha que Deus ia criar Satanás? Você acha que Deus, que é amor, ia criar o inferno? Está na hora da gente ter consciência deste bem que é Deus. E você é um bem de Deus. Eu, você e 8 bilhões. Só que as pessoas esqueceram isso. Então veja só. Lembra? O leite subindo, a água fervendo. Aquelas partes nossas. Então eu falei, matei 5. Um dia alguém vem e devolve para mim o mesmo assassinato que eu pratiquei nos outros. Vem para cima de mim. A hora que aquilo vem para cima de mim, ou eu roubei muita coisa dos outros, alguém um dia me rouba o que eu tenho. O que acontece? Dá um desespero, dá uma dor. Eu fico com essa dor cristalizada, sem entender que aquilo é apenas uma energia que voltou. Essa dor causa um trauma. E esse trauma fica escondido, com uma dor. Esse trauma, essa dor, promove um desequilíbrio. Ao promover um desequilíbrio, como é que eu atuo? A tendência é eu desenvolver um vício comportamental para compensar. Eu compenso através da mentira, eu compenso através da comida, eu compenso através de drogas, da bebida, de excesso de sexo sem amor. Eu vou compensar. Porque o meu emocional, a minha criança interior, quer compensar porque eu estou sentindo mal, eu estou me sentindo despreparado, desprotegido, desnutrido, e eu queria então um vício comportamental. Aquelas partes então que eu não olhei, que viraram tudo isso, elas estão emergindo agora. Estão vindo para fora, por isso que a vida para muitos mesmo, está insuportável. Tensões todos os dias, situações de conflito todos os dias, pesos emocionais, pesos espirituais, porque as coisas estão vindo, porque eu não olhei para elas. E elas vêm, onde que dá para bater na porta aqui? E batem na porta da nossa alma dizendo, olhe para isso. E aí aparece, às vezes, uma dificuldade muito grande, porque eu não olho para isso de uma maneira adequada. Eu não olho para isso de uma maneira feliz. Por falar em feliz, eu vou ficar muito feliz se você que está ouvindo o programa quiser se inscrever. Se está principalmente no canal do YouTube, tem uma inscrição aí na aldeia. Se inscreva. E se quiser dar um like também, dá um like, ajude a gente a desenvolver um score aqui, tá? Ok? Agradeço, viu? Para me tornar feliz. Então vamos lá. Toda essa parte precisa ser ressignificada e curada. Parte que eu não quis olhar. Então eu tenho um trauma de quando eu fui assassino e fui assassinado. Eu tenho um trauma de quando eu roubei e depois eu fui roubado. Eu tenho um trauma de quando eu estuprei e depois eu fui estuprado. Eu tenho um trauma de quando eu enganei e depois quando eu fui enganado. A energia volta. Tenta entender. Não há castigo divino. Eu sou um Deus em desenvolvimento. E o Pai me deu o mesmo poder que Ele tem de criar uma vida, desenvolver competências, fazer brilhar a minha luz, mas para entender a minha luz, despertar a minha luz, fazer a minha luz viva como um Cristo, eu tive que passar pela sombra.
E agora, este movimento que está deixando a vida insuportável para grande parte das pessoas, é a sombra que se manifesta. E eu que ainda não consegui sustentar amorosamente a minha luz, acabo sendo tomado pela sombra. O que acontece? Chateação, mágoa, desespero, sensação de injustiça. Deus me abandonou, o meu amor não me ama mais. O Palmeiras não tem mundial. O Corinthians não vai ser campeão de novo. Vai todo aquele processo da nossa vida. E isso está aqui agora, que nem pipoca, em todos os nossos corações. Eu refleti um pouquinho sobre isso, todos esses dias pensando, por isso eu resolvi fazer o programa. Não há mais espaço na vida, ou dentro de mim, ou fora de mim, se eu quero ter uma vida de paz e qualidade. A possibilidade reinante, exata e correta é olhar para as minhas sombras ou minhas feridas e desenvolver o aprendizado de acolhê-las. Lindo, presta atenção nisso. Não tem vítima. Não tem coitadinho, nem... mas você não sabe o que ele me fez porque você também tinha feito. Isso não é castigo, é tua energia que volta. Vai e volta. Não é julgamento. Deus não manda para o inferno. Deus não castiga. É a tua energia. E se você agora vibrar numa energia de amorosidade, você vai receber amorosidade. Se você vibrar numa energia de perdão, você vai receber o perdão. Se você vibrar numa energia de acolhimento, você vai receber acolhimento. Tudo no universo é vibração e frequência, lembra? Energia, vibração e frequência. Tesla já falava isso. Aquilo que nós, humanidade, eu, você e 8 bilhões de pessoas não olhamos, está vindo tudo à tona. Está vindo à tona. Observe só como é que está a vida dessas pessoas, que eu sei que não é nem eu nem você, né? Que acha que está tudo insuportável, está difícil, né? Vamos lá. Então a gente desenvolveu, por causa disso, um conjunto de vícios comportamentais. Eu, você e 8 bilhões de pessoas. E nesse conjunto de vícios comportamentais, algumas coisas nós podemos citar aqui que são os nossos desafios do hoje, do dia. Essa segunda-feira aqui, segunda-feira, dia 8, eu estou sempre com data, dia 8. Segunda-feira, dia 8. Julgamentos. E aí? Preste atenção, eu vou tomar uma aguinha aqui, que me deu sede, que eu estou falando demais. Preste atenção, segunda-feira, dia 8 de maio. Quantas vezes você julgou alguém e te dou os parabéns se não julgou? Ou então, quantas vezes você se julgou? Eu tenho certeza que no mínimo você se julgou, se não julgou alguém também. Dá uma olhadinha nisso aqui. Saúde. Ou, deixa eu jogar, faz de conta que você e eu e 8 bilhões não julgamos, hein? Mas olha outra coisa. Só o dia de hoje, hein? Dia 8. Quantas vezes você foi impaciente? Impaciente, intolerante, acabou sendo ríspido. Ou, como eu sou de vez em quando, mal educado quando as coisas não ocorrem do jeito que você espera. Observe. Paciência. Tá um monte de coisa ali. Eu fico muito pesado. Eu não aguento mais. Eu já escutei aqui essa semana toda. Aí tudo comigo, meu Deus do céu, o que eu fiz? Eu preguei Cristo na cruz. Deve ter pregado mesmo, né? Tá voltando a energia. Algumas outras pessoas entram na energia da raiva. Qualquer coisa eu estou dando bufetada. Pode não ser a bufetada no simples ato de bater com a mão, mas pode ser uma bufetada com palavras emocional.
não tem nenhuma intolerância, impaciência, entra com muito julgamento, então a raiva se manifesta. Vou usar só uma palavra sem palavrão, tá? Estou com o saco cheio, estou da vida. Não aguento mais! Vi pessoas assim. Porque tem que fazer mudanças. Tem que aprender a lidar com aquilo que a vida traz. Tem que aprender a lidar com um valor complicado e maravilhoso ao mesmo tempo. Complicado para quem não desenvolveu e maravilhoso para quem conquistou. Às vezes a ética, às vezes a honestidade, às vezes a aceitação. E depois então que veio todo esse conjunto de coisas, pode ser que venha também para eu, você, nós, né? E mais 8 bilhões, tristezas. Histórias do passado, onde coisas que de repente bate uma sensação de angústia, eu não sei o que é isso, eu fico assim, amargurado, o coração apertado, meu, não está acontecendo nada, né? Eu tenho até 10 reais para tomar um café na padaria, e o que está acontecendo? Algo vem do passado. E eu tenho que olhar esse algo como a raiva, como a intolerância, como a impaciência, como julgamento. Eu tenho que olhar e acolher porque isso é minha história. E se eu não olho, às vezes isso é tão forte que traz junto uma depressão. Com pessoas muito comum procurar que já faz 1 mês, 2 meses, 3 meses que eu ando com uma tristeza, a vida não tem sentido, não tem mais nenhum valor. Aí quando você pega a pessoa, você senta com a pessoa, você faz uma boa anamnese e depois você vai levantar energia. Quase que sempre tem uma memória de uma vida passada. E grande parte, olha, uma coisa muito interessante, das memórias das pessoas que têm tristeza e depressão, também envolve energias de magia de outras vidas que não foram desligadas e que precisam ser limpas agora. E como eu falei outro dia, mostrei aqui, de novo, aqui ó. Tem dia que eu uso esse instrumento sagrado 8 vezes. Porque as pessoas vêm com processos emocionais que estão ligados a energias do passado não liberadas. E não adianta então ficar só no processo psicoterapêutico, no aqui e no agora, porque se não libera energia, o aqui e agora quase não existe. Graças ao bom divino Pai e Mãe, que eu tenho um instrumento desse para poder ajudar tantas pessoas e tenho ensinado essa técnica, como vou fazer em agosto. Vou ter mais um curso de mesa radiônica quântica, operador de mesa radiônica. Quem quiser fazer, precisa ter o curso de radiestesia para aprender a mexer com o pêndulo, que ajuda a trabalhar e encontrar caminho de cura para os machucados do nosso passado. E aí também uma coisa que eu tenho visto, que às vezes está pipocando com muita ansiedade, com muita força, padrões sexuais que a gente traz sem amor. Só praticar o sexo pelo sexo. Eu fiz isso muitas vezes. Confesso que algum passado atrás fiz. Nessa vida, não é nem outra não. Tive muitas parceiras que era apenas só a vida. Quando um nível de consciência meu foi desenvolvendo, eu fui aprendendo que a minha vida e a vida da outra pessoa é muito mais que um corpo, que tem uma alma, que tem uma construção de uma realidade. E aí eu me deparei. Quantos vícios eu tinha da minha sexualidade? Que trabalho eu tive que fazer para harmonizar e conseguir ficar aqui e agora com a minha sexualidade, sem aquela vorosidade por um corpo de uma outra pessoa, no meu caso, mulher. Quantos estão assim? Quantos homens e mulheres estão assim? Por quê? Não pararam, não atingiram a consciência do coração, e eu preciso então usar o sexo, e eu percebi desse Irineu anterior que foi, eu usava o sexo como uma compensação de medos, mágoas e frustrações. E não o sexo pelo encontro afetivo e amoroso com uma alma que se dispunha a trocar com você
a sagrada energia da sexualidade. Mas também tem os meios medo, meu Deus. Lembra do Covid agora, o que aconteceu? Lembra o medo do desemprego? Passar fome? Quantos medos vem aí? E por causa do medo, como eu me torno às vezes uma pessoa agressiva, intolerante, impaciente, também raivosa, às vezes triste e profiro julgamentos, porque o medo está ali na raiz de quase todas as coisas, que são as dificuldades que eu, ser humano, manifesto. Estamos falando, você lembra? Eu fico jogando futebol com 4 times ao mesmo tempo, né? Eu tenho problema, ora por mim, tá? Estamos falando da dor do antigo e do novo, que torna para muitos a vida insuportável. O antigo tá lá que nem a pipoca, ou água fervendo fazendo bolha. E o novo, que é uma postura e uma consciência de amorosidade, está aqui me esperando. Mas só que eu tenho um lado do antigo que eu não colhei, ou passei por cima, ou não estava apto ou desejoso de fazer isso. Tudo está vindo aqui agora. Ainda falta mais uma coisinha do meio da agressividade. Desejos de poder e posse sobre pessoas e coisas da matéria. Quando os meus desejos de poder e posses sobre pessoas ou coisas da matéria não se concretizam, ou vem a vontade de querer controlar, comandar, etc, o que acontece? Vem um conjunto de sentimentos negativos. Quando não dá certo. Alguns, eu, você, 8 bilhões de pessoas, ainda fazemos isso. Espero que cada vez diminua. Mas tem aqueles que fazem o tempo inteiro e quando não conseguem realizar esse processo, entram em profunda crise. Há um caminho. Eu sei que ele é quase proibitivo, pornográfico, chamado caminho do coração. O caminho da amorosidade, não da mente. No caminho do coração, eu tenho a presença do meu Cristo. Eu tenho a presença do meu eu superior. Eu tenho a presença e a dádiva divina me apontando o meu caminho da cura, da evolução, da renovação e da transmutação. Se eu me dou essa chance, certamente a coisa fica de uma maneira profundamente adequada e feliz e eu consigo, com a minha sombra, a luz acolher a minha sombra, trazer para o coração e sustentar a consciência crística. Olha, querido, o Luiz está pondo aí, tem o nosso livro, Matrix Emocional. Eu explico que memórias e consciência de vida passada influenciam a nossa vida presente. Ele é mais barato que uma pizza, hein? Custa R$ 49,90, tá? É meia pizza, mais ou menos, né? Depende do sabor, né? E se você quiser, aí tá, não é só mandar um e-mail, você vai fazer um depósito de R$ 49,90, a gente explica. Em 5 dias em média pelo correio, ele chega na sua casa, tá? Outra coisa, esse mês aqui, no dia 21, eu tenho o curso de radiestesia, sabe? Aprender a mexer, trabalhar com o pêndulo, fazer uma limpeza na sua casa, no seu chakra, energias negativas que outros emitem contra você. É o curso de um dia 21. Se você tiver interesse, entre no site da aldeia e você vai ter informação. E no dia 27 eu tenho o ritual de cura e libertação da Sagrada Ayahuasca. Se você quiser participar, será uma alegria tê-lo conosco de novo. Vamos estar emitindo, ontem já passei os e-mails, né? Então, será uma alegria. Ok, pessoal? E toda quinta-feira, roda de cura no bairro do Ipiranga. Se você quiser, vai ao vivo ou então você ouça pelo canal do Instagram. Gratidão pela sua presença, pelo seu carinho. Um beijo no coração. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Mãe Terra. Boa noite, Universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de Ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.aldeiarosadourada.org.br.
no,